Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Saulo, de matemática, tá? E a aula de hoje a gente vai aprender como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo. Então, gente, vamos tentar entender alguns conceitos antes da gente começar, tá? O assunto é bem fácil, o assunto é bem tranquilo, certo? Mas vamos entender o que seria volume, tá? E o principal, o que é um paralelepípedo. Gente, eu vou falar a grosso modo. O volume, ele é a quantidade de água que você consegue colocar em um determinado recipiente. Então, aqui, por exemplo, temos um aquário, certo? E esse aquário ele vai ficar cheio de água. Então, volume seria a quantidade de água que eu consigo colocar aqui dentro desse aquário. Aqui temos uma piscina. O que seria o volume? A quantidade de água que eu consigo colocar dentro da piscina. Aqui temos uma garrafinha de água. A quantidade de água que eu consigo colocar dentro da garrafa, certo? Então, professor, pode ser só água? Não. Tem um exemplo: suco, Coca-Cola, cimento, que o pessoal chama de concreto, areia, certo? Então, basicamente, o que seria o volume? O volume é a capacidade, o espaço que um determinado objeto ocupa, certo? Então, nesse caso aqui da água, eu consigo colocar 500 ml de água nesta embalagem, certo? Então o volume dessa garrafa seria 500 ml. Então o volume é a capacidade, tá? Ou seja, o quanto eu consigo colocar de alguma coisa dentro de uma superfície. No caso, dentro de um sólido, na verdade, dentro de um sólido. Esse aquário, essa piscina, a garrafa, uma coca de 2 litros, um garrafão de água de 20 litros, tá bom? E o que seria o paralelepípedo, gente? É o seguinte: existem diversos tipos de figuras que a gente pode calcular o volume delas, tá bom? Então, um dos exemplos seria o cilindro. Quem nunca viu uma caixa d'água, alguma coisa parecida com isso aqui, certo? Então, ó, isso aqui é comum em conjuntos habitacionais, em indústrias. Então, esse aqui é um cilindro, parece muito com um pacote de biscoito, certo? Tem outros. A esfera. Aqui no Cabo, por exemplo, tem uma fábrica que ela tem essas esferas, como se fossem umas bolas, certo? Para armazenar determinadas substâncias químicas. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Na entrada do cabo tem uma dessa aqui. Deixa eu ver outro exemplo. Cone. Outro exemplo que a gente tem, ó, casquinha de sorvete. Ela tem um formato de um chifre, né? Que o nome dessa figura é cone, tá? Então, o que seria o volume? É a quantidade de sorvete que cabe dentro da casquinha, certo? Quantidade, nesse caso, a quantidade de suspiro que cabe dentro da casquinha e por aí vai, tá? Deu para entender o que é volume, gente? E o que seria o paralelepípedo? Que vai ser o tema da aula de hoje da gente. Gente, o paralelepípedo é uma caixa, certo? É literalmente uma caixa. Pode ser uma caixa de chocolate, um tijolo. Aqui, ó, essa caixa aqui, ó, um Nesquik, caixa de leite, certo? Aqui nós temos o aquário, a piscina, que a gente olhou na. Aqui, ó, essa piscina pode ser considerada um paralelepípedo, certo? Tijolo, uma caixa de pasta de dente, por aí vai. Entendeu, gente? Então, volume é a quantidade de água que eu consigo colocar dentro de um paralelepípedo. É como se fosse o seguinte: quanto de água eu consigo colocar dentro de um aquário? Melhorou já, não foi? O entendimento da matéria? Então pronto, podemos entender o volume como a quantidade de substância que cabe dentro de um determinado sólido geométrico. Então, ó, quanto de água cabe dentro de um aquário, quanto de água cabe dentro da piscina, quanto de Coca-Cola cabe dentro de uma garrafa.
Então, vamos com palavras fáceis. Volume é a quantidade de líquido que cabe dentro de uma caixa. Pronto. A aula de hoje é sobre como calcular o volume de um paralelepípedo. Eu já expliquei para vocês o que é um paralelepípedo. Como é que eu calculo o seu volume? Gente, para calcular o volume é muito simples, tá? O paralelepípedo ele tem 3 dimensões, que é a largura, o comprimento e a altura, tá? Então, nessa figura que a gente tem aqui, ó, vou printar ela para vocês. Tá aqui. Nessa caixa de sapato aqui, eu vou ter 3 dimensões, 3 medidas que são diferentes. Essa aqui, certo? Essa aqui, ó, que é daqui para cá. Eu vou ter essa medida daqui para cá, tá? É uma medida, tá? Um tamanho. E vou ter essa altura aqui, ó, a altura da caixa, certo? Que é do chão até bater na tampa dela. Então, eu vou ter 3 medidas principais, que a gente chama de largura, comprimento e altura, certo? E para saber o volume, basta que eu multiplique essas dimensões. Ou seja, é só você multiplicar as dimensões, certo? E aí você vai conseguir encontrar o volume. Vamos deixar isso aqui em off, por enquanto, vou explicar também sobre isso aqui, tá? Então, exemplo, um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 20, 50 e 15. Determine quantos litros de água serão necessários para encher o aquário, tá? Vamos deixar isso aqui em off, por enquanto. Vamos trabalhar aqui em cima do volume, tá? Então, ó, como eu calcularia o volume? Muito fácil, gente. É só tu multiplicar as dimensões. Ó. Tu tem 50 centímetros vezes 20 centímetros vezes 15 centímetros, tá? Então, primeiro tu vai multiplicar 50 com 20. 50 vezes 20. 0,10. Deu 1000. Deu 1000. Vezes o 15 aqui, ó. Tá? 1000 vezes 15. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 1. Então deu 15.000. Aqui, ó. 15.000. 15.000. Qual é a unidade disso, gente? A unidade do volume, gente, é metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, milímetro cúbico, certo? No caso, as dimensões estão em centímetro, então vai ser centímetro cúbico. Tá bom, gente? Então, 15.000 centímetros cúbicos. Tá? Então, chegamos até ó, esse valor, 15.000 centímetros cúbicos. Tranquilo? Aí, ó. Quantos litros são necessários para encher o aquário? Então, gente, aí é que entramos na outra parte da aula, tá? O que eu encontrei aqui está em centímetros cúbicos, tá? Uma medida de distância. Então, você precisa saber fazer uma conversão, que vocês aprenderam na aula de conversão de unidades, certo? Que 1 centímetro cúbico aqui, ó, vale 1 ml de água, tá bom? Então, se tu tem 15.000 centímetros cúbicos, ó, se 1 centímetro cúbico vale 1 ml, então quer dizer que 15.000 centímetros cúbicos valem 15.000 ml de água, tá bom? Beleza? Então, sempre que vocês precisarem fazer alguma conversão, vocês vêm aqui, ó. 1 metro cúbico vale 1.000 litros, 1 decímetro cúbico vale 1 litro e 1 centímetro cúbico vale 1 ml, tá? Beleza. Descobri que tinha 15.000 ml, mas na questão ele quer em litros de água, tá bom? Se ele quer em litros de água, aqui ó, litros de água, você precisa converter de ml para litros. Vamos lembrar como é que a gente converte. Ó. KL
HL, DAL, L, DL, CL, ML. Então, tu tem 15.000 ml. E eu quero converter para litros. Então, lembrando, se eu volto a vírgula, volto uma casa ou eu perco um zero. Esse número ele tem zeros para perder. Então, quando eu voltar para cá, ele vai perder o primeiro zero. Eu cortei esse zero, tá? Quando ele vir para cá, ele vai perder outro zero. Certo? No caso, eu cortei esse zero aqui, ó. Opa. Cortei esse zero aqui, tá? Pera aí, calma. Pronto. Cortei esse zero. E quando ele vir para cá, eu vou cortar o último zero. Então vai dar 15 litros. Beleza? 15 litros. Beleza? 15.000 ml, tá? E se ele quisesse em litros, que é a pergunta, seria 15 litros. Segunda questão. O degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Ó, 1 metro de comprimento, 0,5 de largura e 0,4 de altura. Tá? Determine o volume total de concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela tem 20 degraus. Então, ó, as dimensões é que vão me fazer calcular o volume. 1 metro vezes 0,5 metros vezes 0,4 metros, tá? Então vamos multiplicar primeiro esses dois, tá? 1 vezes 0,5, como é que eu faço? Eu tiro a vírgula do número, tá? Tiro a vírgula do número. 1 vezes 5 dá 5, tá? E no final eu vou ter que devolver a vírgula que eu tirei. Tem uma casa aqui, ó, depois da vírgula, então eu vou ter que devolver essa uma casa. Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo, tá? Então deu 0,5 aqui. 0,5 vezes 0,4, tá? Porque essa conta deu 0,5, agora estou multiplicando pelo 0,4. Então, ó, o que é que tu faz? Tu tira a vírgula dos dois números, vai ficar o 4 e o 5. 4 vezes 5 dá 20. E no final tu vai ter que devolver, ó. Aqui tem uma casa para devolver, tem uma casa depois da vírgula, e aqui tem uma casa depois da vírgula. No total tem duas casas depois da vírgula, então tu vai ter que devolver, ó. Uma, duas. Então a resposta é 0,2. Qual a unidade? É metros. Metros cúbicos, tá bom? Então esse é o volume de uma escada. Como tem 20 degraus, 20 vezes 0,2 metros cúbicos. Para multiplicar, tu esquece que o número tem vírgula, multiplica, ó. E no final tu, ó, esse não tem vírgula, esse aqui tem uma casa depois da vírgula, então tu tem que voltar uma casa. Então a resposta daria 4,0 metros cúbicos. Tá bom, gente? 4 metros cúbicos. Beleza? Ó, aqui ele não especificou se ele queria em metros cúbicos ou litros. Mas, se ele tivesse pedido em litros, ó, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Como tu tem 4 metros cúbicos, tu vai ter 4.000 litros de concreto. Tá? Considera a caixa d'água com formato de um paralelepípedo reto-retângulo totalmente cheia, com um comprimento de 7, 4 e 2. Calcule o volume da caixa. 7, 4 e 2. Tá? 7, 4, 2. 7 vezes 4 dá 28. 28 vezes 2 dá 56. Como é em metros, vai dar metros cúbicos. Tá? Facílimo. Por fim, quantos litros de água... Tá aqui. Quantos litros de água, quantos litros são necessários para encher uma piscina no formato de um paralelepípedo que tem 25 por 9 por 2. Então vamos lá. 25 metros por 9 metros
por 2 metros. 25 vezes 9, vou multiplicar por esses dois, né? 45, 18, 22. 225 vezes 2. 10, 5, 4. Pronto. Então o volume disso aqui é 450. Qual a unidade disso? Não está tudo em metros, gente. Metros cúbicos. Tá bom? Beleza, só que ele quer em litros. Então a gente lembra que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então tu tem... É só multiplicar por 1000, tá, gente? Ó, 450 vezes 1000. Tá? E aí quando tu multiplicar por 1000, vai ficar assim, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vai dar esse número aí, ó. V é igual a 4, 5, 1, 2, 3, 4 litros, que dá 450 mil litros, tá, gente? Tá assim, para transformar de metro cúbico para litros, é só tu chamar de mil. Ó, aqui não é 450? 450 mil. Se fosse 20 metros cúbicos, 20 mil. Entendeu, gente? Só seria isso, tá? Então, a última questão, a resposta deu 450 mil litros, tá bom? E a gente encerra a aula de hoje por aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida eu tô por aqui. Um abraço pra vocês.